Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e os nossos estudos estão sempre baseados nas obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. E também, como sempre, seu Milton Filipelli ao nosso lado. Tá bom, seu Milton? Muito obrigado por mais esta oportunidade e aproveito para saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, temos dito com frequência aos nossos amigos que nos escrevam através do nosso site, falando sobre suas dúvidas, alguns questionamentos que nós tenhamos falado em programas anteriores, da onde nós tiramos isso, enfim, que nos escrevam pedindo esclarecimentos. E hoje nós recebemos aí de uma pessoa também uma solicitação, que é para falarmos de assombração, Milton. Assombração. Assombração às vezes é desencarnada, tem umas que são encarnadas, né? Mas às vezes tem, né? Quando as pessoas dizem isso, é referente aos que já foram. Os desencarnados. Os desencarnados. O que podemos falar para os nossos amigos com relação à assombração, Milton? Bom, dizer que a assombração propriamente dita com esse designativo não existe, não é isto porque quando essa referência é feita aos espíritos já desencarnados. Em nosso curso sobre mediunidade que estamos realizando e que todos podem acessar, nesse curso nós falamos um pouco a respeito do aparecimento dos espíritos, da ligação, das manifestações deles, sempre com algum propósito. Eu penso que hoje nós poderemos conversar a respeito dessa matéria. Então vamos começar dizendo assim, são espíritos que por algum motivo se apresentam dessa forma, por vezes visualmente, não é? Visualmente as pessoas, e as assustam bastante, porque a maior parte das pessoas, quando eu trato desse assunto ligado com espíritos, a maior parte diz sempre assim, eu tenho muito medo de ver espíritos. Por quê? Porque a pessoa imagina que vai ver o espírito de uma forma extravagante, né? Dessas que são citadas nas famosas casas de assombração, ou casas mal assombradas, também usam essa expressão. Então é preciso compreender bem que isso é um fato natural, os espíritos por algum motivo estão ali se manifestando, visualmente até. Nós precisamos lembrar que conforme orienta Kardec, os espíritos estão à nossa volta, né? Eles estão ao nosso lado, aqui mesmo, no nosso estúdio. Nós temos aqui diversos espíritos. Algumas pessoas conseguem vê-las, outras não. Mas sobre todas essas questões é engraçado. Tem uma pessoa que eu conheço que ela me ligou no outro dia e disse assim, você que mexe com essas coisas, né, como se a gente mexesse com os espíritos, né? Parece que às vezes eu estou vendo, tem vulto passando aqui na minha casa. É possível isso? Foi claro que é possível, acontece com muito mais frequência que você imagina. Você imagina, fica mais assustada. Aí assusta mais. É porque falta consciência na pessoa que nós vivemos no meio dos espíritos, né, Milton? Bom, se ela perguntou, merece a resposta e o impacto é necessário. As pessoas precisam ser impactadas com essa realidade para poder modificar a forma de pensar e de viver. Então, eu peço a você que está nos ouvindo e assistindo, que apanhe uma folha de papel e anote a seguinte frase: os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Esta frase foi escrita por Allan Kardec para mostrar, designar o que são espíritos, porque filosoficamente eu tenho que entender que quando eu vejo um espírito, estou vendo simplesmente uma pessoa que está numa outra situação. E quando eu desencarnar, eu vou olhar o encarnado com o mesmo pensamento. É uma pessoa que está numa outra situação.
Essa situação, nesse caso, chama-se erraticidade, no caso dos espíritos. É um estado que fica o espírito depois que ele se afasta definitivamente do corpo, quando rompe todos os seus laços fluídicos com o corpo. Essa palavra assombração quer designar espíritos que assustam as pessoas. Mas se assustam por algum motivo. Então, quais seriam esses motivos? É o que nós vamos tratar aqui no nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Então, uma outra questão importante, Milton, as pessoas ouvem o termo erraticidade, podem imaginar que tem alguma coisa de errado, né? Ah, sim, isso é bom falar, não é? Isso é bom falar. Erraticidade é um estado do espírito depois que desencarna, que não fica preso a nenhum lugar, porque conforme você sabe, o espírito depois que desencarna, ele tem liberdade de agir, de se locomover, e ele vai para os lugares que quiser, até o limite do seu adiantamento espiritual. O grau da sua evolução é que determina se ele pode ir aonde ele quer mesmo. E quase sempre, no nosso estado de encarnado, o espírito que está no outro estado fica ligado às situações do mundo material. Ele vai para o ponto do seu interesse, do ponto dos seus pensamentos, dos seus problemas, das suas necessidades familiares, profissionais, de relacionamento social, de pensamento maior de cultura, de missão, de trabalhos para a humanidade. Aí varia de acordo com a situação do espírito. E na Revista Espírita há diversos relatos sobre essa questão, né, de aonde o espírito vai, e dependendo da condição desse espírito, ele vai até para outros planetas. Né? O espírito numa condição mais elevada, ele vai para outros planetas, tem lá, muitas vezes com o objetivo de aprender, né? Pode ir para planetas em condições mais elevadas que o nosso, outras vezes vai auxiliar em locais menos evoluídos que o nosso. Né? E às vezes, um dia desse alguém nos enviou um e-mail dizendo, olha, porque o fulano disse que o espírito ia receber mensagem de um espírito de outros planetas. Se a gente olhar no próprio livro dos espíritos, quando fala dos anjos guardiães, eles mesmos dizem que às vezes eles estão lá nos protegendo, mas eles estão em outros planetas. Eles não precisam estar aqui plantados ao nosso lado, né? O espírito ele se desloca com a velocidade do pensamento. Então, às vezes, eles estão em outros locais e a gente acha, nossa, vai receber uma mensagem de um espírito que está em outro planeta, como se fosse algo assim, como brincadeira aqui, do outro mundo, né? Com certeza, com certeza. E na verdade a gente sabe que isso é normal, né, Milton? Isso mesmo. Então vamos voltar aqui à casa mal assombrada. Isso. Assombração, como é que foi a proposta aqui para o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Ou então o espírito, a partir do instante que nós aprendemos que espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, temos que imediatamente saber quais são os propósitos dos espíritos que ficam ao nosso lado, em nosso meio e por vezes chamando a nossa atenção. E esse é justamente o primeiro motivo pelo qual um espírito pode ficar ligado a uma pessoa ou a algumas pessoas. É para chamar a atenção de algo que realmente ele não está percebendo, não está gostando e às vezes usa de alguns expedientes bastante interessantes, como esse aqui fala de assombração. Outros era para pedir alguma coisa, fazer uma solicitação, requerer alguma providência ou para cobrar, olha, agora já é uma outra coisa, para cobrar algo que ficou em pendência e por último para assustar. No caso da assombração, eu não preciso dizer que é para realmente assustar, principalmente pessoas fragilizadas, porque a maioria sente medo. Só de falar em espíritos a pessoa fica tremendo. Existem casos assim. Então é preciso cuidar disso. Tem cura? Claro que tem cura. Qual é o remédio? Conhecimento. Não tem remédio na farmácia para a cura do medo de ver espíritos. Simplesmente conhecimento. E quanto custa? Custa nada. Custa apenas movimentar o interesse, a vontade de aprender.
E a vontade de aprender é o ponto-chave para nos libertarmos de todos os espíritos que estão querendo trazer incômodo e assustar. Muitas vezes esse assunto ligado com assombração não tem esse título, mas em casa uma pessoa começa a ver alguém estranho ali, aquele vulto aparece com constância, com recorrência, isso já é algum sinal. Se a pessoa, eu vou usar de uma expressão que é a medida espírita para nós percebermos. Eu tenho que tomar cuidado porque varia de pessoa para pessoa, mas tenho que dizer que um bom espírito, ele nunca projeta o medo. A pessoa que vê um bom espírito tem a sensação de segurança, se sente bem. Agora, um mau espírito, até por questões de ordem fluídica, ele deixa o incômodo, o desconforto espiritual, o susto e o próprio medo. Essas questões da assombração propriamente, por vezes, estão ligadas à questão do entendimento das pessoas, né? Falávamos antes do nosso programa aqui de uma questão da Revista Espírita de 1859, se eu não me engano, dos primeiros meses, eu não me recordo se é janeiro e fevereiro, que tratava desse tema, que uma casa dizia-se mal assombrada, né? E a família, por vezes, diz que via esse espírito, escutava barulhos lá e uma série de coisas, né? E acabaram por abandonar a casa. E uma pessoa depois veio para a cidade e ela procurando uma casa para residir, encontrou essa casa, que disse que era uma casa muito boa, e a casa estava até meio barato para ser alugada, né? E a pessoa, o barato às vezes sai caro, foi lá atrás de buscar informações do porquê aquilo ocorria. E chegou aos ouvidos dele que a informação era dessa questão da assombração, né? Mas ele não tinha preocupação com isso, encarou isso de uma forma tranquila e alugou a casa. E diz lá a história que num certo momento, ele nos primeiros dias pediu para que colocasse uma mesa na sala. E aí fazia os seus estudos e tal. Estava lá uma noite, né? E diz que o espírito também só se manifestava à noite, não se manifestava durante o dia. E ele lá fazendo seus estudos, à luz de vela e tal, e escutou uns barulhos e tal, uma corrente arrastando. E aí ele olhou para trás e ele viu o tal espírito chamando, né? Para que, como se pedindo para acompanhá-lo. E ele fez para o espírito para esperar um pouco e continuou ali escrevendo. Daí a pouco o espírito começou lá a chacoalhar a sua corrente de novo e fazer os barulhos para que ele o acompanhasse. Aí ele pegou a sua lamparina ali, a sua iluminação e seguiu o espírito. Engraçado que nesses locais a luz era pequena, né? Mas ele conseguia ver o espírito, né? Porque nem sempre precisa de luz para os espíritos se apresentarem. E ele seguiu o espírito. E o espírito foi até um certo local, numa outra sala, e chegou ali no meio da sala, ele desapareceu. Desapareceu. Aí essa pessoa tomou cuidado de marcar o ponto onde o espírito havia desaparecido. Dias depois ele chamou o pessoal da cidade, comentou a respeito, e aí eles acharam por bem cavar o local. Foram lá e encontraram uma ossada amarrada por correntes, né? Então tiraram essa ossada dali, fizeram um enterro normal do espírito e o problema desapareceu. Então, às vezes, é uma questão de entendimento. Para aquela primeira família, ele estava assombrando. Para aquela pessoa, na verdade, ele estava pedindo ajuda, né, para que fosse encaminhada. Ele estava chamando atenção para uma questão que o objetivo dele não era assombrar ninguém. Era só que tivesse um enterro, vamos dizer assim, adequado, no local adequado. Mas é interessante, e claro. A Revista Espírita narra diversas vezes, diversas coisas nesse sentido, né, Milton? E há espíritos que realmente ficam retidos nessas situações, o problema da lembrança aí vale, já falamos disso, não é? E ele fica retido e passa a sentir a necessidade de que alguém descubra aquele fato, porque a partir daí ele se liberta totalmente, digamos assim. Quase que é sempre assim que funciona. Lembrar também, e isso é importante,
quando nós falamos assim dos propósitos dos espíritos, quando aparecem nessa situação, e as providências que a pessoa tem, que ela tem que ter conhecimento. Bom, então, junto desse conhecimento, vamos aliar aqui uma orientação de Kardec que é muito importante, que são as preces. Nós podemos recorrer a esse expediente, porque a prece é a ligação de pensamento, nós destinamos o pensamento a alguém. E fazer isso de uma maneira com coragem, não precisamos ter medo do espírito. Aliás, dos espíritos nós não precisamos ter medo. Podemos ter algum receio dos encarnados, não é? Porque os espíritos, com esses recursos e com a ajuda do bom protetor que nós temos, todos nós, podemos estar sempre amparados. E através das preces, então, solicitar o socorro dos espíritos amigos para que promovam aí ajuda a esse nosso irmão que está passando por esse grau de dificuldade. Uma coisa eu tenho certeza, assombração é espírito que está em um determinado grau de dificuldade. Para entender isso, eu peço que leiam o Livro dos Médiuns na parte em que Allan Kardec vai falar das manifestações visuais. E aí nós teremos uma orientação muito segura, com bastante segurança, para nós aprendermos como governar a nossa vida sem nenhum receio, O Espiritismo veio à Terra para mostrar como funcionam as leis naturais e para mostrar que existe um caminho de segurança para vivermos bem, vivermos melhor. No Livro dos Espíritos, eu só lembro isto porque é preciso sempre ter um pensamento ligado com a orientação maior a respeito da vida. No item 7 do Livro dos Espíritos, na parte final da conclusão, Allan Kardec, no meio do seu texto, ele escolheu uma frase que eu penso deve se constituir em um ponto de referência para a nossa vida. Ele diz assim: Jesus veio à Terra para mostrar ao homem a rota do verdadeiro bem. Ora, posso garantir que o bem aí é a força maior. Quando é que uma assombração vai assustar alguém? O que é que isso tem a ver com esse alguém? Se ele fizer só o bem, somente o bem, pensar o bem, falar o bem e executar o bem, meus amigos, não tem nenhum espírito que possa assombrá-lo, porque ele está escudado na força maior e mais poderosa que existe aqui na face da Terra. E lembrar também que os espíritos são os homens que viveram aqui na Terra. Da mesma forma que nós precisamos de auxílio, os espíritos às vezes precisam da nossa ajuda, né? E nós temos também que nos dispor a isso, porque nós, talvez, quando desencarnarmos, tenhamos algum problema a ser ajudado. E vale lembrar que é importante que a gente trabalhe isso aqui enquanto encarnado para chegar lá e não passar por tantos problemas morais. Mas na medida que esses espíritos estão lá em condições precárias, talvez a nosso auxílio seja alguma coisa relevante, né? E você, Milton, sempre lembra, os que estão um pouquinho mais avançados têm que auxiliar os que estão mais atrasados. E os espíritos, às vezes desencarnados, eles são espíritos em condições piores que as nossas, né? É um erro a gente imaginar que todos os espíritos que estão no mundo dos espíritos ou na erraticidade são espíritos que têm um pleno conhecimento de tudo. Não é verdadeiro isso. Né? Tem espíritos mais avançados que nós e outros não. Por vezes necessitam do nosso conhecimento, muito embora limitado, precisam da nossa ajuda no centro espírita, enfim, para poder esclarecer-os da sua verdadeira condição atual. E tudo isso é muito importante a gente ter em mente, né? Claro, e lembrar então o que Kardec fala a respeito desse assunto, que nós não devemos acreditar em tudo que todos os espíritos falam. É uma outra questão, até porque, como nós, existem alguns que não têm tanto adiantamento e alguns até se colocam como tendo algum adiantamento e na verdade não os têm. Como nós vemos aqui homens da mesma forma, né, que se colocam às vezes como grandes conhecedores de algum assunto e na verdade têm conhecimentos superficiais. Então nesse caso precisamos tomar cuidado mesmo. Quanto às assombrações, não precisamos ter receio.
Então o Espiritismo, com o conhecimento, pode esclarecer o fato, mostrar como nós devemos entendê-lo e também quais são as providências a serem tomadas para ajudar os encarnados e também aqueles que já estão desencarnados. Muitas vezes voltam com essa forma exatamente para atender um daqueles 4 propósitos que nós lembramos aqui em nosso programa. Seu Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Queremos lembrar aos nossos amigos que queiram conversar conosco, acesse lá um de nossos sites, sempre tem no site um Fale Conosco, no Kardec.tv, na Fraternidade Francisco de Assis, no Espiritismo Agora. Todos esses sites têm lá um item Fale Conosco. Vocês querendo mandar alguma mensagem, alguma solicitação, envie, que chega até nós. De alguma forma, estejam certos que vai chegar até nós. Suas despedidas, meu caro. O maior desejo é de que os bons espíritos nos ajudem sempre. E lembramos também que a Fraternidade Francisco de Assis, que é a casa que patrocina esses programas, né, que realiza, que propicia a realização desses programas, tem palestras públicas às quartas e sextas-feiras, e as palestras de sextas-feiras, são transmitidas ao vivo no nosso site tvfraternidade.com.br. Ou você pode, se você tiver lá no Facebook o Kardec, Programa Transição, né, você pode receber todas as informações das nossas palestras, da disponibilização dos nossos programas no Facebook, no nosso site, enfim, uma série de outras informações que serão bastante úteis para vocês todos. A todos, então, o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!